primeiro recado. O meu convidado, o nosso convidado, Hamilton, ele teve um problema lá no Zoom, que ele não tá conseguindo entrar desde manhã nesse Zoom. A gente começou a testar desde as 6 horas da tarde aqui e não consegue. Então, a gente vai fazer uma coisa aqui bastante diferente. O Bruno está aí, eu falei, Bruno, vamos participar da nossa live lá, vamos participar, o Terezinha está aí. E vamos bater um papo aqui, pegar algumas estratégias, como é que a gente conversa, porque o Hamilton realmente, ele teve um problema lá, ele não consegue entrar nem que a vaca tussa lá. A filha dele tentou e parece que o Zoom dele deu problema, aí ele está mais nervoso do que calmo, né? Então, deixa para semana que a gente faz junto. Aí a gente vai dar um jeito de treinar esse Zoom dele aí. Boa noite, meu pai está aí, ó, Álvaro Ribeiro Baralho. Oi, Júnior. O Júnior é o Rosalvo, Júnior? Boa noite. Não. Gente, aí, Rosalvo, tudo bem? Boa noite. Então, nosso encontro hoje... Opa, boa noite, tudo bem? Beleza, vamos... deixa eu colocar um fone aqui. Tá. Vamos se ajeitando aí. Nosso convidado estava falando aqui, Rosalvo, que ele teve problema no Zoom dele, não conseguiu entrar desde 6 horas da tarde. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Não estou conseguindo te ouvir, Rômulo. Não, pera, deixa eu ver aqui. Configurar aqui. Não estou te ouvindo. Só um minutinho. Coloca o áudio, conecta seu áudio aí. Tá me ouvindo agora? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Bruno, ouve? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. E você? Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se é alguma coisa minha aqui. Os outros me escutam? Edjalma, boa noite. Júnior, você me escuta? Eu estou escutando. Perfeito. Escuto. Agora... O Rômulo está ok. Tá ok? Agora. E aí, pai? Bom, esse é meu pai. Oi. Bom, tudo bem. Vou pegar meu pai hoje aqui no improviso, pessoal. Ele está lendo sobre ambroxol do doença de Parkinson como preventivo. Depois a gente conversa mais. Bruno, eu posso te entrevistar então, Bruno? Já que nós vamos no improviso aqui. Se ele me escutar, né, Bruno? Eu não ouvi. Quem está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Está me ouvindo? Era o meu... Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Gente... Se quiser aparecer, daí tu só clica aqui assim, ó. Ninguém quer aparecer. Fica à vontade. Júnior, tudo bem? Você está em Recife aí, né, Júnior? Bom, o Bruno mora... Sim, eu vim para Minas, eu estou em Minas resolvendo uns problemas. Ah, você voltou para a sua cidade, é Itajubá? Ubá. Tá, deixa assim. Vamos lá. Gente, boa noite, então vamos começar aqui logo. O que vai falar. O Bruno pode ficar até 9 horas, não vamos discutindo aqui. Nós vamos conversando. Eu quero no outro. E aqui eu não programei nada com o Bruno, não programei nenhum tema específico. Mas vamos falar aqui as estratégias com partes, vamos falar. Bruno, eu te conheci faz pouco tempo, né, Bruno? Faz. Você está me vendo? Estou te vendo. Nós todos estamos te vendo. Ah, beleza. Eu ainda estou pegando um pouco do ritmo do Zoom também. Isso aqui é deu o novidade. microfone aqui, mas ele não deu certo. Você está me ouvindo bem também? Tá, estou te ouvindo bem. Está perfeito. Ah, que bom, que bom. Não, perfeito. Pois é, Rômulo, a gente se conheceu há pouco tempo, eu já venho acompanhando seu trabalho há algum tempo, principalmente depois que eu fui diagnosticado, para eu tentar ter uma percepção assim mais realista de como que pode ser a doença de Parkinson, né? Principalmente nós que somos jovens. Porque a gente vem daquele estigma, né, de imaginar que é algo muito amedrontador, muito arrasador, que a gente vai ficar incapacitado, não vai conseguir fazer nada, etc. e tal. E suas lives, eu venho acompanhando algumas, assisti já várias, com a Márcia, com a Jéssica, com o Jair, outro Jair também. E vendo as experiências, vendo a sua também, a gente vai vendo que a coisa não é tão assim quanto pode parecer no primeiro momento. Aham, perfeitamente. Né? E isso acalma um pouco mais a gente e dá mais uma esperança, uma expectativa mais positiva em relação ao curso que a doença pode tomar.
Bruno, vamos lá. Eu conheci, ele mora lá em Tocantins, meu pai. Mora perto dos nossos parentes lá em Tocantins. Mora em Porto Nacional, né, Bruno? Isso Bruno, mesmo. você tem o Parkinson há pouco tempo, né? Tem um mês só. Eu vi sua live com a Daniela Lanzer anteontem. Se não me engano, foi semana passada, né? Ou foi segunda, não sei. Você estava todo Isso. sorridente, todo extrovertido lá, rindo. Fez esse caboclo não tem Parkinson. Que tem, o estigma do Parkinson é que o cara tem que ficar com a feição fechada, né? Tudo tem os nossos estigmas. Realmente tem, a gente tem que fazer força para fazer a plasticidade. Eu tenho muita rigidez no rosto, inclusive é um sintoma pré-motor meu, porque, na verdade, assim, eu já sofro um pouco dos sintomas há 2 anos. Mesmo? Me conta. Foi assim, o primeiro sintoma, ele surgiu, eu tenho até o histórico completo aqui, que eu fui registrando, né? Eu sou muito pesquisador nesse ponto. Ó, parabéns. Eu gosto de registrar esses momentos, assim, esses episódios, para eu ter uma percepção de como que ela pode evoluir no meu caso. O meu primeiro sintoma observado foi um tremor leve, e nem de repouso era um tremor de movimento, que ele se exacerbava quando eu estava nervoso por alguma situação, ali no início de 2019. Em fevereiro foi o primeiro sintoma da perna que surgiu um tremor. Tá. Eu estava discutindo com alguém, e um amigo meu me observou. Eu acho importante, Romulo, inclusive esse espaço que você nos dá, para explorar e explanar essas questões, porque muitas vezes alguém assim que está passando por algo parecido ou que ainda não recebeu o diagnóstico, está pesquisando, consultando vários médicos, é importante para que essas pessoas tenham uma percepção mais ampliada e mais aguçada do que pode estar acontecendo com elas. Então, assim, o primeiro sintoma foi um tremor na perna esquerda, que não era de repouso. Aí, quando foi em julho de 2019, mais ou menos, eu lembro que quando eu deitava, que eu colocava a mão de trás assim, da cabeça, que eu tirava, a mão estava travada na mão esquerda. Sim. Ela travava e ficava na posição. Aí, 2 segundos depois, eu conseguia mover. Aí tá, eu achava assim, não, é porque eu deixei a mão de trás da cabeça e tal, nunca me passou pela cabeça associar com Parkinson na vida. Tá. Quando foi em novembro, mais ou menos, de 19, eu andando na rua, eu andava com o braço esquerdo bem fletido, assim, ele não balançava tanto, ele ficava dobrado. Sim. E eu também não percebia. Aí os amigos observavam e me perguntavam, Bruno, o que está acontecendo com o seu braço? Parece que você quebrou, está engessado. Eu falava, não sei. Eu era pego de surpresa, eu não sabia. Aí, quando foi no início de 2020, eu procurei um neurologista. A princípio, ele desconfiou de algum problema na coluna, que estava um nervo pisando o braço, irradiando para o braço, eu estava com alguma dificuldade. Você foi a Palmas? E isso aqui na minha cidade, Porto Nacional, que fica a 60 quilômetros de Palmas. Isso. Eu já apresentava um leve tremor da mão, mas não era de repouso também, o que me afastava da ideia de que podia ser Parkinson. Era um tremor de precisão, de movimento. Eu trabalho com informática, eu mexo com manutenção de equipamentos eletrônicos. Digitação, né? Tudo. Mexo com placas eletrônicas, manutenção eletrônica. E aí, eu quando vou mexer com alguma precisão, alguma coisa, a mão tremia um pouco e a perna enrijecia, que hoje eu sei que é uma distonia relacionada, segmentar. Quando eu mexo a mão, o pé responde. Você faz e assim, nunca me... Oi? Os dedos se contraem, né? Do pé. Isso, o dedo do pé, não tem aquela curvinha do pé? Tem. Aquela curvinha assim do pé que tem um tendão que vai até o dedão do hálux. Aí esse tendão ficava enrijecido, muito dolorido. Mas tá, fui deixando. Aí quando foi na metade do semestre passado para cá, eu fui piorando bastante. Aí eu fui ficando com a mão mais rígida, minha mão andava assim, ó. Assim, ó. Isso já foi 2020, já começou a piorar. Piorar, depois do segundo semestre de 2020, de julho para cá. Quando foi em outubro, mais ou menos, foi meu pior momento. Assim, eu passei mal, as pernas enfraqueceram, eu tossia muito, era uma tosse assim, que vinha lá de dentro, parecia com uma ânsia de vômito. Ah, tá. Era estranho, era muito estranho. Eu nem imaginava até então, eu acreditava que fosse coluna também, porque eu não associava com o que se habitualmente se conhece pelo Parkinson, que é o tremor de repouso, a idade mais avançada, etc. Né?
Então, foi quando eu comecei a procurar outros neurologistas, procurei 3. O primeiro falou assim, não, você não tem Parkinson, você não tem esclerose múltipla, você não tem você não tem nada disso. Aí o segundo falou assim, olha, isso aí é psiquiátrico. O segundo achou que fosse psiquiátrico. Porque é interessante, Romulo. A minha mão, quando eu fico com o braço fletido aqui, que eu vou abrir, hoje não, porque eu estou medicado e à noite os sintomas melhoram para mim. Estou até entendendo, estou até observando isso. Entendendo o seu ritmo, né? Isso, meu ritmo. Só que quando eu estava ruim dos sintomas, minha mão praticamente ela tinha muita dificuldade em abrir eu com o braço dobrado. Mas quando eu estendia o braço, eu tinha mais facilidade. Aí o médico achou que fosse psiquiátrico, falou assim, não tem base neurológica nenhuma nisso, é psiquiátrico isso aí. Aí o terceiro médico, foi uma médica, inclusive, ela, neurocirurgiã, ela desconfiou de um parkinsonismo, mas ela achou tão diferente assim os meus sintomas, que ela ficou abismada, assim, encucada. Daí ela me recomendou ir para um grande centro. Foi quando eu consegui uma consulta no SAR, em Brasília. E aí a neurologista de distúrbios do movimento... voltando um pouco, só para... Tá, pode falar. Sim. Só para acrescentar, essa terceira neurologista, ela já me passou de cara a levodopa, como forma de teste terapêutico. Teste terapêutico. Isso. Aí eu comecei a melhorar, mas assim, eu ficava rígido uma parte do dia, a outra eu ficava mais ou menos, porque a dose ainda estava pequenininha, era só 1/4 de comprimido. Eram 4 vezes ao dia, era um comprimido por dia. Uhum. Quando eu fui à médica aí do Sara, aí sim, ela fez os testes, tal, clínico, fez a pesquisa histórica, etc e tal. Aí falou, não, vamos dobrar essa dose sua, tá baixa. Daqui 2 meses você volta. Aí pronto, voltei, melhores dos sintomas, né? Com melhora dos sintomas. E aí ela concluiu pela doença de Parkinson. Falou, não, de fato é a doença de Parkinson. E aí o diagnóstico agora foi dia 19 de fevereiro. Aí ela acrescentou o Azilect, né, que é a Razagilina. A Razagilina. Ela já começou com a Razagilina. Isso, porque a Razagilina... Isso, eu tomo a levodopa 2 comprimidos agora por dia e tomo a Razagilina 1 vez por dia de manhã, que é o inibidor da MAO, né, que é o da monoaminoxidase. Está estudando, isso aí, legal. Bruno, só te fazer uma pergunta aqui, e só para uma observação, você falou assim, e esse espaço que promove a trajetória com Parkinson, essa ideia mesmo, de cada um trazer experiência, e cada fala que você diz aí, você fala uma frase que você pode conectar com outra pessoa tão forte, e que outra pessoa pode começar a comportar de maneira diferente e agir até perante o médico ou os profissionais para buscar ajuda, porque o que a gente mais vê, assim, eu também tinha muito disso, a gente tem resistência ao remédio, a gente tem resistência a querer até ir mais fundo, né? Tem gente que nem estuda, né? A questão da negação e aceitação, a gente não procura nada, a gente vai passando mal um tempão e assim, a gente sabe hoje que quanto mais a gente prolonga o tratamento, pior fica. Isso. Porque você fica mais estressado, emocionalmente mais afetado, você fica muito vulnerável, né, a tudo que acontece. Isso. Mas assim, ó, como é que estava o seu... de 19 de fevereiro, né? Isso. Você está até bem aí sentimentalmente, né? Parece que você está um cara que sorri bastante, um cara que está alegre, tá gravando vídeo no YouTube também, né? Eu vi seu canal lá, tá uma beleza, tá legal demais. Isso, que legal, obrigado. Porque isso é igual o término de casamento, parece que vinha antes, já vinha ruim, né? Aí quando terminou o casamento foi o diagnóstico Parkinson. Parece que você já estava sabendo que era o Parkinson, não era? Me fala como é que... Diz aí como é que foi o seu sentimento a respeito do diagnóstico, como é que foi? Ótimo, perfeito sua pergunta. Com relação ao medicamento que você falou, eu assisti uma das lives com a Cidinha. A Cidinha é uma pessoa fantástica, né? Eu admiro muito ela, acho ela exala positividade, assim, bom humor, alto astral, ela é top. Ela me lembra muito a Rita Lee, né? Eu falo que ela é a Ritalina. Ela é a Ritalina para nós, assim, bom humor e alto astral. Ela falou uma coisa que eu achei interessante. Isso que você falou, Romulo, é perfeito. Porque essa conexão
é fundamental para nós, principalmente nós que estamos sendo diagnosticados ou que ainda não se sabe ao certo o que pode ser, e aí, de repente, a pessoa bate o olho assim e fala, poxa, isso aí parece com alguma coisa comigo, deve ser isso. Então, a pessoa já meio que começa um processo de adaptação. A Cidinha falou uma coisa sobre medicamento que eu achei interessante. Ela falou assim, gente, não briga com medicamento. Tem muito pesquisador que vai lá, tem curso em cima de estudo, pesquisa, muitas vezes sem receber muita coisa por aquilo, passando dificuldade, e você briga com remédio. Porque uma das coisas, assim, uma das primeiras coisas, no primeiro momento, respondendo a sua pergunta, no primeiro momento eu estava sentindo muitas dificuldades, principalmente quando eu passei mal, eu fui na UPA e tomei Plasil, aí o Plasil acabou de me detonar. Porque ele é um inibidor, né? Isso. Então, assim, foi onde eu me senti mais mal ainda e eu fiquei meio desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo comigo e tal? Nossa Senhora. No primeiro momento, quando eu comecei a melhorar, eu senti alívio. Puxa, estou melhorando. Ótimo. Acendeu a luz aí do celular, da rede do celular, né? Isso. E aí, no primeiro momento foi isso. Agora, nesse momento atual, assim, porque você fala, eu gosto muito de sorrir, porque, assim, meu rosto, na verdade, ele já tem uma expressão ranzinza. Até por causa da musculatura do rosto que vai enrijecendo. Muitos amigos meus no passado falavam, ué, por que foi essa cara fechada e não sei o quê? Eu, não, estou bem e tal. E as pessoas me perguntavam se eu estava bem. Já era sintoma premotor, eu já tinha doença, só não sabia da presença dela ainda. Né? Ela se instala há muito tempo. E aí, eu senti alívio mais agora, nesse momento. Eu costumo dizer assim que eu estou me sentindo um pouco anestesiado da vida. Um pouco suspenso, um pouco flutuando, assim. Tem uma parcelinha de negação daquele processo de Kubler-Ross que você conhece, da psiquiatra. Ela define os 5 estágios do luto, né? Que é a negação, raiva, depressão, negociação e aceitação. Eu costumo dizer que aceitação não significa se entregar. Aceitar não é se entregar. Aceitar é você reconhecer que você tem aquela incapacidade, seja ela qual nível for, e seguir em frente com ela. Admiti-la como tal, como sua parte, mas, né, sem esquecer que ela existe ali. E aí eu estou trabalhando muito do processo também de, depois da aceitação, eu vim com a adaptação, e aí, por fim, eu classifico como superação. Eu acho que, acrescentando as fases de Kubler-Ross, eu iria com, depois da aceitação, adaptação e superação. Eu acho que eu ainda vivo um pouco de negação, apesar de tudo. Eu me sinto assim meio tipo, cara, isso realmente está acontecendo comigo? É muito estranho, assim, tal. Você se pega numa situação nova e você olha para sua mão e ela não se movimenta tanto quanto se movimentava há 2 dias, digamos assim, né? E tem uma parcela também, assim, de luto, de tristeza. Eu sinto uma certa tristeza pelo que eu era, né? Porque a gente acaba deixando de ser o que era, e isso, de certo modo, é um luto, por uma perda. E eu acho que eu estou caminhando, e aí entra o grande apoio, tanto da sua rede, que eu acompanho, quanto do Vibrar, entre outros, que a gente começa a se conectar com esse pessoal, com os conhecimentos que ele tem, com as expectativas e experiências de vida, e a gente começa a entrar num processo de aceitação e adaptação, que é contínuo, ele não é algo pronto, acabado. Ele, a cada dia, com a evolução da doença, a gente tem que evoluir mais do que ela e se adaptar a ela e levar ela em frente. Que bom de escutar, cara. Tanta coisa para falar aqui sobre a questão de você enfrentar o Parkinson. Uma coisa que me pulou muito na mente, o que você falou, a gente fica preocupado se a gente está negando a doença, porque é tanta informação midiática. E midiática, quando eu falo, é a questão de grupos de Facebook, profissionais que não estudam a doença perfeitamente, outras pessoas que estão muito mal com o Parkinson, ou que estão, vamos dizer, nesse famoso nível mais avançado, contaminar todo o cenário de enfrentamento da doença. E são pessoas que não acompanham autores internacionais, que estão tendo estratégia de enfrentamento boa com o Parkinson, pessoas que já têm alguma coisa da mentalidade também, já propícia a você ter uma emoção negativa da doença. Então, assim, é só um recado assim, que eu quero dar.
eu acho que essa negação, você fica pensando se você está negando ou não, cara, esquece disso. Isso é uma classificação teórica que muitas vezes não abarca a nossa realidade. Hoje, assim, eu leio tanta coisa, mas tão pouca coisa, só do Parkinson mesmo. Eu leio especificamente do Parkinson de vez em quando, mas eu leio mais a questão das emoções, das doenças degenerativas, porque você sabe da patologia, tudo, às vezes você fica até um pouco mais para baixo, porque tem informação ali que você vai pegar graus avançados. As pesquisas, elas provam coisas que a interpretação também é muito dúbia, então a gente tem que tomar um cuidado com essa questão de como que eu vou me classificar? Eu sempre paro do princípio. Você pode ser um cara diferente com Parkinson, muita gente aqui que está escutando nós também pode lidar com Parkinson de maneira diferente. Né? Porque em todos os assuntos existem as correntes das pessoas, a forma que ela pensa. Eu, sinceramente, desde quando eu tive o diagnóstico, eu nunca pensei assim eu nunca passei na cabeça que eu posso ficar de cadeira de roda um dia. Mas em que pese eu posso ficar. Mas eu me inspiro igual a Terezinha que está aí, ó, vivendo a vida dela, na idade que ela está, e outras pessoas que estão publicando coisas que estão muito mais aquém do que o povo fala, o povo espera. Ontem, inclusive, eu fiquei um pouco chateado com a publicação no Facebook de um rapaz que falou assim, que tinha sido capaz de ter o diagnóstico. Chegou uma mulher lá, descascou, falou assim, essa doença aí vai te matar, tudo. Qual que é a contribuição que ela quer passar para esse rapaz? Né? Essa conversa nossa aqui é boa, que a gente a preocupação aqui não é categorizar ninguém segundo uma pesquisa, segundo uma teoria, é entender como lidar com os processos internos nossos de enfrentamento. Que a gente escuta, por exemplo, uma pesquisa falando que a cannabis é boa. Um sujeito falou que o tratamento do Amboxol é promissor. Até que isso chegue na realidade, tem um mar de informação distorcida, cara. E quem vive a doença sabe muito mais no dia a dia do que muitos pesquisadores. Sim. Não estou tirando o trabalho dos pesquisadores, são necessários. Mas esse campo aqui de discutir doença somos nós. Então, essa pergunta que eu falo, qual que é o seu sentimento quando você recebe o diagnóstico como você está hoje? Qual profissional te pergunta isso? Né? Qual até familiar te pergunta isso? O familiar só fala, está tremendo, estou comentando, né? Uma coisa que você falou interessante, o profissional de saúde, ele é super importante, óbvio, mas ele sabe falar sobre a doença, ou seja, de fora para dentro. Nós sabemos falar da doença de dentro para fora, então a gente fala da doença e eles falam sobre a doença. Então existe esse diferencial, né? Outra coisa que eu observo também, Romulo, assim, é que eu tenho percebido e tenho sentido na pele que a doença ela não é tão prejudicial assim quanto o estigma prega. Sim. Eu tenho reunido pensamentos muito positivos porque a nossa mente se torna uma arena de combate em pensamentos positivos e negativos. A arena do gladiador. Isso. E a gente tem que reunir a maior parte dos pensamentos positivos, e um deles, que eu costumo agora pensar, a gente passa a refletir muito nesse momento para nos ajudar a seguir em frente. Eu fico pensando assim, sabe, Romulo? O quanto o nosso corpo é uma máquina de combate incrível. É porque você só começa a sentir os sintomas motores da doença quando você perde de 50% a 60% das células dopaminérgicas ou mais. Sim. Então, para você ver a reserva de energia que você tem até chegar a esse ponto. E, muitas vezes, a gente acaba negligenciando o nosso corpo e vivendo uma vida desregrada. Por exemplo, quantos de nós praticam os 150 minutos mínimos semanais de atividade aeróbica preconizados pela OMS? Então, se a gente for pensar o quanto a gente desgasta o corpo ao longo da vida, não dá prioridade a ele, e o quanto ele é uma máquina de combate assim fenomenal, a gente vê que muito do que a gente pode sentir com relação à doença vem de um descuido que a gente tem com relação ao próprio corpo. O corpo nos ajuda muito, então a gente tem que ajudar o próprio corpo também. A gente tem que procurar se alimentar melhor, mastigar melhor. Eu tenho procurado mastigar melhor, porque quando você mastiga melhor, você ingere melhor, passa tudo muito mais rápido, mais fácil. Seu intestino sofre menos, você absorve melhor a medicação. Então, você tem um sistema interligado que te ajuda.
E aí, quando eu observo, eu penso, lembro que muitos de nós, muitas vezes, deixa de fazer boas práticas em prol do nosso corpo, a gente acaba sofrendo mais. Aí daí vem o estigma. Poxa, Parkinson, olha, um dado interessante que eu vi numa live, você viu tanto que as lives, as suas, a do Vibra, entre outras, são importantes. Uma médica falou assim, 70% dos pacientes não seguem a recomendação médica da tomada de medicação. É muita gente, né? Opa, perdão. É muita Então, gente. muita gente. Então, isso é mais um fator que contribui para que sua qualidade de vida seja reduzida e você atribua isso ao Parkinson. Porém, a gente sabe que muito do que pode acontecer com a gente é devido ao nosso descuido, às vezes, nossa falta de cuidado. Então, eu estou observando assim, que a partir do momento que a gente se cuidar mais, focar numa alimentação saudável, bacana, focar em exercícios físicos, entre outras práticas que melhorem o nosso condicionamento, o sistema como um todo ele vai funcionar melhor e o Parkinson vai ser menor do que a gente pode parecer para a gente. Fala, Cidinha, boa noite. Cidinha, nós estávamos falando de você agora há pouco, Cidinha. Cidinha. Tudo bem? Só para esclarecer, Tudo Cidinha, bom? o nosso colega Hamilton teve um problema no Zoom dele lá, ficou a tarde toda tentando baixar, ficou problema, não conseguiu baixar. Mas não, eu não vou desistir dele, não. Ele é um escritor e é um cara espetacular, é um cara muito bem-humorado, otimista, e vive bem também com a doença e tem muito a contribuir com a gente. Mas, Cidinha, seja bem-vindo aqui, nós estamos discutindo... Eu estou interessando no Bruno, que é Tocantins. Pois é, eu acho o seguinte, né? Nas minhas leituras doidas, quem tinha que estar aqui hoje era o Bruno. Sabia, Bruno? Era a leitura energética, né? A leitura energética, nossa, é o Bruno de Rita. Estava falando para o Rômulo que eu sou seu fã, você me lembra a Rita Lee, a nossa Ritalina de bom humor. Todo mundo fala isso mesmo. Mas aqui, Bruno, eu quero te fazer uma pergunta aí, uma coisa interessante que você falou, que eu cheguei agora, que eu estou chegando à casa do paciente, mas eu gostei de uma coisa que você falou aí. Se no Parkinson a gente não tiver a rotina, né, Bruno? Não adianta. Você falou tudo aí. A medicação, uma boa alimentação, porque a medicação ela é forte, então a gente tem que ter aquela boa alimentação, né? Falou uma coisa aí, e a rotina, gente, a gente criar a rotina. Na hora que eu vi você falando, eu falei, gente, isso aí é tudo. Se o parkinsoniano conseguisse entender isso, né? Tomar medicação na hora certinha, né, Rômulo? Essa alimentação, também, pelo menos umas 4 alimentações por dia. Né? É muito bom isso que você está falando. E o exercício físico, eu sou fã, não vou falar nada, vou ficar quieto. Eu estava até... E o Bruno falou uma coisa muito importante, gente, que eu sempre falo, que nós temos que ser os nossos principais cientistas do nosso corpo. Eu fiquei essa semana, no mês de abril, uma semana com meus filhos, e mudou toda a minha rotina. E eu vejo tanto que mudou a minha rotina. Eu acordava, dormia mais tarde, porque eles estavam estimulados, porque eles ficaram uma semana aqui, eu de férias. Toda a medicação na hora certa, mas o meu psicológico está diferente, o meu lado ambiental está diferente. Então, assim, eu percebi que essa semana foi cruel, cara. E tanto é que essa semana, ela se arrastou, gente. Não foi por uma semana, não. Foi uma semana, uns 5 dias depois que eu fui embora. Parece que o meu estado emocional estava baixando aqui, o fecho da rotina. Eu tremia mais, eu ficava mais ofegante, eu começava a pensar de maneira que o parto estava piorando. Então, uma coisa a gente tem que aprender é o seguinte: esse equilíbrio, ele só tem que ser avaliado depois de muitos dias. Só um exemplo. Sentir um tremor a mais, não julgue principalmente uma coisa só. Comece a analisar a sua semana, como é que foi, o que você fez diferente, você tem uma rotina, porque tem gente que também não tem rotina de nada. Então, assim, como está a sua rotina? Porque ali, Bruno, eu concordo com você. Parece que não é uma coisa tão como é que fala, tão escuridão assim. A gente tem como reagir, porque nós, quem é alimentação, atividade física, e eu falo, principalmente, gente, se tem uma coisa que o Parkinson tem que ter, não precisa nem atividade física pesada, é movimento do corpo. E movimento do corpo não significa você ir para academia correr só, não. Por exemplo, acordar de manhã, fazer alongamento, todo dia tem que fazer, eu faço mesmo alongamento, flexão, alongamento. Eu posso passar então as técnicas que eu faço.
mas o corpo precisa de movimento. E aí uma coisa que eu sempre procuro nos meus cursos é o seguinte, como colocar esse pessoal em movimento? Se tem uma coisa que a dopamina nos traz, é a recompensa. O cérebro tem o sentido de recompensa. A gente perde muito com a baixa dopaminérgica. Isso deixa mais para baixo, mais animado, além dos controles motor. Isso faz com que a gente tenha que ter produção de alguma forma dopaminérgica natural. E essa produção é com o movimento. O movimento que eu falo não é só, de novo, não é só atividade física. Você pegar um livro, fazer uma meta de ler esse livro aqui, 15 minutos por dia, enriquecer sua cognição. Então, tem muitas estratégias que eu concordo com você, que estão comprovando muito a questão da neuroplasticidade do Parkinson, que pessoas não estão tendo progressão da doença porque está tendo atividade. Inclusive, eu até comentei semana passada, eu estou lendo esse livro aqui, ó, O Cérebro que Cura, do Norman Doidge. Tem um capítulo que chama assim, ó, Um Homem que Deu as Costas para os Sintomas do Parkinson. John Pepper, lá da África do Sul. Eu estou com compromisso público com vocês, vou fazer uma apresentação desse capítulo, vou fazer uma live só desse capítulo. São 102 páginas desse capítulo, ele mostra tanto que ele fez uma técnica de caminhada consciente e que ele regrediu os sintomas do Parkinson. Que interessante. Esse livro é fantástico. Isso aí que você falou, a Cidinha, da rotina, eu concordo plenamente. Inclusive, eu estou me acompanhando, me observando. Agora eu vejo, por exemplo, quais são os horários que eu estou melhor, quais são os horários que eu estou pior. Sabendo disso, eu consigo deslocar para aquele horário que eu estou pior, assim, um pouco mais de tranquilidade, respirar fundo, manter a calma. Aquele horário que eu estou melhor, eu aproveito e já faço algumas coisas, porque aí você entra num ciclo virtuoso. Você toma a medicação no horário certo, se sente melhor, faz exercício, se sente melhor ainda. Aí você vai lá e isso vai só aumentando. Se você desregula tudo, não toma o medicamento no horário certo, você observa, tem uma rotina, vê a questão da alimentação, horário direitinho. Ó, um exemplo. Aí você entra no ciclo vicioso, que é pior, porque você piora, aí desestimula, não faz exercício, aí piora mais ainda, e aí você vai só decaindo. Para dar um exemplo, que eu me observei esses dias, muito interessante. A última tomada de remédio que eu faço no dia é às 19h30. Quando foi... Normalmente eu me sinto bem, eu estou bem com vocês aqui, ó. Isso aqui para mim é um milagre, eu agradeço a Deus. É clichê, mas eu gosto de olhar pelo lado positivo da coisa. Eu acho que a gente tem uma certa predisposição para isso, e é importante a gente cultivar isso e fortalecer ainda mais. Então, eu me sinto bem à noite. Aí, quando foi um certo dia para trás, eu pensei, vou tomar um milkshake, 6h30 da tarde, 1 hora antes. Porque tem aquela regrinha, 1 hora antes, 1 hora depois, que a gente tem que ter muito cuidado com essa regrinha, não leve ela a sério, porque isso depende muito do seu ritmo intestinal, da sua digestão, enfim, isso aí tem que ser avaliado. Aí eu tomei o milkshake, que é muito leite, muita proteína, difícil do intestino degradar, e compete com a levodopa, porque ele vai dar prioridade ao leite. Aí, quando foi essa hora, 9 horas, eu estava ruim. Então, rapaz, então o milkshake demorou a ser digerido, a prova não foi absorvida. E aí eu pensei, olha só, tem que aprender, eu tenho que observar meu organismo, criar rotina, saber os horários, respeitar isso, para eu conseguir continuar em frente, melhorando, eu me sentindo melhor, minha mente está melhor, me exercito mais, oxigênio melhor, e assim a gente vai só evoluindo. A gente tem que sempre evoluir acima, à frente do passo, a gente tem que estar sempre à frente dele. A Jéssica levantou a mão. Jéssica, pode falar aí, vou desmutar você. Gente, que legal. Essas conversas me deixam muito mais motivado do que vocês imaginam, porque tem muita coisa. Eu vou precisar sair agora, estou empolgadíssimo em participar com vocês, mas eu não posso mais continuar. Mas na próxima vez a gente continua aí. Bruno, você já está convocado para a semana que vem para continuar essa entrevista, e eu quero fazer umas perguntas cabulosas, hein? Cuidado comigo. Opa, um prazer. Tá certo? Pode ter cuidado comigo. Obrigado. Boa noite, Mauro, chegou, a Ana. Obrigado a você. Boa noite, prazerzão. Obrigada. Boa noite, Bruno. Obrigado. Bruno, é assim que funciona. Você fez um improviso aí, ó. Você foi no Vou Treinar, mas vou receber, né? Importante. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom. Tchau, um abraço, gente. Boa noite. Diz aí, Jéssica, você cortou o cabelo, hein, Jéssica? Cortei, gostou? Mudei visual. Ficou legal demais, muito bonito. Hoje foi dia de beleza meu. A Jéssica tá bonita, hein? Olha só. Rejuvenesceu. Só colocar um detalhe. Aqui, a sua cara de empresário agora. A cara de empresário. Ficou mesmo.
Coloquei unha, meu dia de beleza. Eu sempre conto, Jéssica, só para introduzir a questão da vaidade. A Cidinha sabe essa história, né? A gente conversou uma vez. Acho que a gente conversou no nosso grupo. Que quando eu comprei eu andava muito sapatênis. Eu sou pequeno. Eu gosto de ficar arrastando. E um colega meu de Goiânia já falou assim, rapaz, compra uma bota. Pra você ficar mais alto. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu fiz, eu vou comprar essa bota. Aí fui na loja e comprei essa bota. Quando eu peguei essa bota, coloquei ela no pé, no outro dia, eu fiquei mais alto. Esse hoje, ninguém me pega. Hoje eu não vou tremer nem a pau. A vaidade, você cuidar de você mesmo, me deixou tão bem, cara. Coloquei o cabelo lá, a bota e fui para cá para trabalhar. Foi um dos melhores dias que eu tive. Reviver essa emoção de vez em quando, eu faço sempre de você se cuidar. O autocuidado não é só o autocuidado. Beleza, é o autocuidado de você alimentar bem, você tomar conta dos seus pensamentos. Mas a mulher, principalmente quando vai no salão, ela sai outra mulher, né? Mas diz aí. Você tá muda? Eu desativei. É porque essa unha nova aqui eu tenho que me acostumar, entendeu? Com o dedo, que eu acabo. Então, assim, você falou da vaidade, realmente, isso é importante muito. E nessa situação que a gente está, assim, depois do Parkinson, isso é muito mais importante quando a gente se sente bem com qualquer motivo, né? Já ajuda pra caramba. Mas vocês estavam falando da rotina, eu senti necessidade de falar, porque é o que a gente estava falando essa semana, né, Rômulo? Da rotina. Então, assim, para mim, a rotina é extremamente difícil, com 3 crianças, 2 empregos, uma loja. Para mim é muito difícil essa rotina de alimentação e medicação. É muito difícil. Às vezes eu começo e não consigo manter. É a alimentação, a atividade e a medicação no horário, tudo regrado. Na vida, sabe, eu começo, mas às vezes eu não consigo dar continuidade, porque eu não consigo. Tem dias que eu tenho que acordar cedo para tomar remédio, mas eu não consigo acordar cedo, porque eu estou muito cansada e acabo dormindo. E eu falo assim, não, eu vou dormir, que eu estou muito cansada. Eu não consigo levantar para tomar o remédio a hora que eu tinha que tomar. Então, assim, aí volta aquele assunto, né? Ou a gente muda toda a vida, a rotina, né? O que eu estou errando? Aí a gente tem que se perguntar onde eu estou errando, é a rotina? Mas e vem aquela história, e será que dá para aposentar agora? E como é que vai ficar financeiro? Tem filho, tenho isso, tem aquilo, e o que está errado então, né? Eu pergunto assim, porque não que eu esteja falando que seja impossível, né? Mas assim, quando a gente tem uma rotina mais calma, eu acho que talvez é mais fácil. Vamos supor, se eu trabalhasse tanto, mas talvez não tivesse filhos, talvez eu conseguiria melhor. Ou se eu não trabalhasse tanto, eu talvez conseguiria melhor. Mas assim, não tenho. Minha vida corrida é agitada. Então, assim, o que eu estou errando? Né? O que é que está errado, assim? Só um minutinho, você quer falar. Primeira coisa é a seguinte, essa pergunta é muito pertinente, mas seja bem-vindo ao clube chamado Ser Humano. São poucas porcentagens da população que tem rotina e hábitos saudáveis. Com a pandemia agora, o negócio piorou mais ainda. Só que tem um problema que chama-se, que eu sempre falo, que tem a questão da obesidade mental. Você for da rotina sua, quando você, quero acordar mais cedo, não consegui, você começa a se cobrar. Foi tomar café, começou a se cobrar de novo. Tem que começar cobrança. Isso traz um looping. O seu corpo sente mal pra caramba. Tem certeza que você sente dor de cabeça um dia. A ansiedade, ficar não sabendo o que faz. Dá uma dor no peito, dor no braço. A dor no Parkinson aumenta. Isso é o seu corpo respondendo à questão do seu emocional. E agora, como é que você quebra isso, Jéssica? Se você não sair do mínimo de ação, o mínimo, para quebrar o ritmo da cobrança, não rola. Então, assim, eu até te fiz uma pergunta semana que você pode fazer, que é o principal, que
A pergunta que eu fiz para a Jéssica foi o seguinte: o que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer, que todo o resto se torna desnecessário ou menos importante. E a resposta não é fácil, porque essa pergunta, ela te induz a você pensar uma coisa muito grande. Só que, gente, foca essa palavra, controle. Do que eu tenho controle hoje na minha vida? Não é possível que você tenha um dia inteiro sem controle de alguma coisa. Você tem que ter o mínimo de controle, de que seja 15 minutos do seu dia para você cuidar de você. E aí, cada um é individualizado. Vou dar um exemplo meu aqui. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é um calendário que eu comecei a usar no ano passado. Eu vou riscando meus dias que eu faço meu controle de comportamento que eu quero colocar no meu dia. São mini comportamentos. Se eu faço 15 minutos, pode ter parente em casa, pode ter filho pulando, que eu faço em 15 minutos, eu faço que é ler 2 páginas de alguma coisa, escrever 50 palavras de alguma coisa, nem que seja meus sentimentos, e fazer exercício de respiração 3 minutos por dia. O mínimo, gente. Vamos colocar o mínimo que a gente consegue fazer. Você quebrar o looping desse negócio de cobrança mental. Cidinha, tem um comentário aqui no chat, e eu quero escutar a Cidinha, depois eu falo. Comentário de quem? Da Corina. Entre todas as atividades físicas feitas na questão do parques, é ainda mais importante e indispensável a caminhada. Ela é a opção número 1 dos médicos. Ela pode ser feita em qualquer lugar e não demanda equipamentos ou treinos. Perfeito, Cidinha. Corina. Concordo. Fala, Cidinha. Pode desmutar aí. Você está muda? Só tirar o mute. Seu microfone está fechado. Então, Jéssica, esse dia é saiu do ar. Dá um alô esse dia. Quando ela volta, faz sentido, Jéssica, que eu te falei? Não. Fala Peraí. assim, voltou. Meu pai Voltou. esse dia. Pois é, voltou. É o seguinte, isso daqui eu quero dar uma ideia para a Jéssica. Jéssica, esse aqui eu coloco o remédio que eu vou tomar de manhã. Porque você sabe que tem medicação do Parkinson que a gente acaba de tomar, dá um sono danado. Eu não sou ninguém mais antes das 9 horas da manhã. Já era. Aí eu coloco aqui. Na hora que o despertador... Aí você viu a planilha porque esse cara é cheio das planilhas, né? O Rômulo é planilha. O Rômulo, como é que fala? Ele faz um diário. O Rômulo parece uma mocinha. Ele é muito fofo. Ele faz tudo bonitinho. O meu instinto feminino, ele existe. Existe. Ele é bem coitada da Bruna. A Bruna não sabe a nhaca que ela está entrando, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu estou brincando, gente. Eu brinco muito com o Bruno, porque eu gosto muito do Bruno, né, Bruno? O Bruno, não. A gente gosta muito um do outro. É o Rômulo. A gente gosta muito um do outro. Então, o que eu faço? Aí, no meu celular, eu coloco as horas. Então, de manhã, mesmo eu com sono, eu já levo isso aqui para a minha cama, que é errado. Porque o certo é a gente sentar para tomar medicação. Se você engasga. Até hoje comigo não aconteceu, não. Aí o que eu faço? Eu pego esse comprimido, jogo na boca, jogo a água, acabou. Quando eu vou para a casa do paciente ou para o consultório, eu tenho isso aqui, ó. É outro negócio interessante. E aí eu tomo o da parte da tarde e da parte da noite. Porque no início, Jéssica, eu estava igual você, aquela confusão. E eu não estava tendo retorno do meu. Não estava bom. Aí depois que eu comecei a criar, sabe, Jéssica, é difícil. Eu sei que eu não tenho a quantidade de filhos que você tem, né? Mas a gente brincar, a gente não faz. E o hábito é isso, a gente todo dia, a gente tem que ser treinado. Eu lembro que o meu marido brincava muito com isso.
O Ibrahim falava assim, o adulto, o adolescente e o adulto tem que ser adestrado. Gente, eu ria demais disso. Eu falei, que é isso, gente? Se adestra é cachorro e tal. Ele falou, não, Cidinha, a gente tem que ter uma rotina e adestrar. Entendeu? Porque aí, Jéssica, ainda mais você, que eu acho que o seu Parkinson está muito no início. Eu lembro de você falando isso no nosso grupo. Então, você vai deixar ele mais no início, aí 20, 30 anos, minha filha. Então, tenta fazer isso, carrega essas coisinhas aqui, na hora que tocar, você joga o remédio, pelo menos a medicação. Agora, essa movimentação que você já faz durante o dia inteiro, né, o Rômulo, já é excelente para ela, né? Pode falar. Vou palpitar. Pode optar. É, A sala é sua. não, eu sou, o pessoal está vendo aí, mas o Romo já me apresentou, eu sou o pai do Romo. E o Romo não sabe, não é de hoje, não, é de há 40 anos, o tanto que eu sou disciplinado, metodizado e organizado. Eu faço isso com a vida inteira e para os outros. Então, eu tenho patologias consequentes de coração, de coronária, que eu posso ter súbitos problemas que me pegam, às vezes, na rua. E o risco é de morte, não é de ficar paralisado. Então, eu tenho uma caixinha que é para poder conter os remédios do uso, que eu tiro de dentro das embalagens quando eu compro, todo mês. Todo mês tem o dia certo também. Aí, essa caixinha é essa aqui, ó. Ela fica perto do meu filtro de água quando eu vou beber o primeiro copo de água do dia, a hora que eu acordo. Tá. Depois do café, eu seleciono para esta caixinha aqui. Olha. Certo? Vocês estão vendo as letrinhas? M, N, J e A. É manhã, noite, almoço, jantar. E aqui ficam 5, 6 comprimidos em cada compartimento. É isso que eu tomo, em torno de uns 16, um pouco mais, de comprimidos ao dia. Fora de pirona para dor, remédio para o estômago, e aí por aí afora. Eu carrego essa caixinha quando eu vou passar um dia inteiro fora, já abastecida. E eu faço isso logo depois do meu café da manhã. Eu sento e faço esse depósito aqui. Se eu vou sair só por algum momento e vai coincidir com o horário do remédio, eu ponho o conteúdo de uma daquelas caixinhas nesta, carrego no meu bolsinho. Que nem o fumante. O fumante não esquece o isqueiro e o cigarro. Isso eu aprendi com o fumante, eu não fumo. Bom, eu não estou falando isso porque eu sou médico, eu estou falando porque eu sou paciente. E eu corro risco a qualquer momento e toda hora. E a gente vê o corpo pedindo essas coisas. E de tanto fazer há mais de não sei de quantos anos, eu não deixo de fazer mais, agora ficou automático. Né? Então, tem muitos comportamentos que são automatizados, que são obrigatórios, e a gente vai fazendo eles acontecerem. E o corpo pede através de taquicardia, de dores, como o Rômulo falou, ele pede através de ansiedade, de suor frio, de insatisfação com a própria conduta, né? Eu acho que a gente sente muita culpa e se cobra por causa da culpa, né? E a gente, por cobrar por causa da culpa, a gente se sente mais aliviado. Não, na verdade, a gente não está fazendo muito bem. Então, existe muita perspectiva de disciplinar. Eu ensinava isso muito aos pacientes. Nas receitas, eu sempre desenhava as coisas, o horário. O café da manhã era uma xicrinha, o almoço era um prato ou um garfo, o jantar era uma sopinha, um prato com fumacinha. E eu falava, nessa hora você vai fazer isso, nessa hora você faz isso. Na frente do nome do remédio, eu pegava o comprimido, desenhava e falava que tamanho de comprimido que era, quanto que ele ia cortar. Eu desenhava isso tudo para aqueles que precisavam, e mandava pregar a receita
no primeiro espelho onde ele fosse escovar os dentes ou pentear o cabelo, né? Eu andava fazendo esses métodos para poder as pessoas aderirem. E o índice de não adesão aos tratamentos é muito grande, eu falo por experiência própria. E quando o paciente chega no consultório e com um sintoma, a gente sabe claramente qual a hora e qual o dia que ele deixou de tomar o comprimido. Ele mente, ele fala que tomou e tudo, a gente faz de conta que acreditou, reforça o recado, muda a mensagem na receita, escreve de novo, chama o filho, o neto, ensina, que um dia dá certo. Mas a gente tem que retardar a piora. Com esses métodos, a gente retarda a piora. Não é que a gente vai ficar subjugado, que a gente ficar massacrado pela disciplina excessiva, não. A gente retarda um pouco a piora e o agravamento dessas coisas. Depois, mais ao final, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a perspectiva aí que o Rômulo falou do Ambroxol, eu andei lendo algumas coisas, eu posso contar para vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha que falar, como paciente. Eu sempre falo o seguinte, que o corpo nosso, ele é igual a criança. A criança, quando está crescendo, ela pede a autoridade do pai. Pai, me dá autoridade. Ela grita perto do pai, perto da mãe, porque sabe que a mãe e o pai é autoridade. Perto da tia e da avó, mas esse menino está tão bom a criança chegar. Aí, se o pai chega, é um grito, é desenho, é desrespeitar a regra. O corpo, assim como o corpo a gente pede para ter hábito saudável, porque o pior, o corpo ele tem emoção, né? Isso é coisa psicológica. O corpo sente a emoção do dia, do mês, do ano, da sua vida toda. O corpo é um depósito emocional. Assim como o corpo precisa dessa rotina, precisa dessa mudança, a criança pede para o pai a autoridade. Então, é natural você ter certo comportamento desregulado há muito tempo na sua vida. Mas o que nós não podemos ser natural é você não deixar isso acontecer a mais prazo, até acontecer o infarto, até acontecer o Parkinson piorar, a progressão da doença piorar. Esse eu acho que é o principal recado dessa situação. E um hábito, Jéssica, ele não tem nada de 21 dias, não. Hábito, ele varia de 66 dias e 258 dias. 66 dias e 258 dias. As últimas pesquisas comprovam isso. Então, esse comportamento de levar um remedinho, criar uma planilha, isso pode gerar um pouco assim, de ansiedade por não conseguir fazer isso. Mas por isso que eu falo o mínimo. O fácil de fazer, o mais fácil, o mínimo. Não é o que você tem que fazer o maior de todo, porque traz angústia para a gente. Eu tentar imitar meu pai, que não é meu perfil. Por mais que seja organizado. Faz angústia eu imitar um coach de sucesso porque ele faz tal coisa. Como que eu posso adaptar o que ele faz à minha realidade? Isso, Parkinson, exige de vocês isso, da gente. Por isso que monitorar, o Bruno está falando, monitorar o seu dia é importantíssimo, que você tem que ser o ator da sua história. É isso que eu busco. Fala, você parece que quer falar, né? Uma coisa interessante que você falou e que o seu pai falou ali. Quando a pior coisa do mundo é a gente se cobrar. A gente já sofre muito para ficar naquela angústia de chegar no final do dia. Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E é uma coisa interessante que você fala, porque nós dois temos essa mania de anotar. Que legal quando você chega no final do dia e você vira e fala assim, eu consegui tomar minha medicação. Te dá uma satisfação e um prazer tão bom de ter feito isso. Né? E é o que você falou. Porque todo mundo tem essa coisa dos 21 dias. Eu adorei isso que você falou. Não é 21. Então, quer dizer, hoje você tem aquela satisfação, amanhã você tem. De repente, a Jéssica copia um pouquinho do doutor Álvaro, que vai dar certo. Entendeu? Então, tem essas coisas que a gente vai pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, até a gente acertar.
E quando a gente tem... Eu nunca tive doença nenhuma. Eu assustei, né? Eu comecei com o meu Parkinson agora, tem 1 ano e 4 meses. Eu não tomava remédio, gente, não tomava nada. De repente, pelo amor de Deus. E eu posso aproveitar que seu pai está aí? Pode. Pode. Só é rapidinho. E aí, o que aconteceu comigo? Eu vinha tomando só... Aqui pode falar da medicação, pode? Eu vinha tomando só o Parquidopa. Quando chegou janeiro agora, o meu neuro quis que eu começasse com a Rasagilina. E a Rasagilina me deu um problema muito sério. Ela começou a aumentar a minha pressão à noite, de chegar a 19, eu nunca tive pressão alta, e de manhã, 7/4, por aí. Aí eu fui, meu cardiologista, ele falou assim, não estou gostando de medicação, não. E fui na geriatra. E a geriatra, ela cuida, né, do parkinsoniano e cuida da pessoa que tem Alzheimer. E aí ela falou comigo, Cidinha, olha com o seu neuro essa Rasagilina aí, dá uma olhada nela. E aí fui, conversei com ele. Aí o que ele fez? Falou, nós vamos tirar a Rasagilina e vamos aumentar o Parquidopa. Rômulo, você sabe disso. Nós dois já adiamos 2 lives que eu quero que você faça comigo. O que aconteceu? Eu comecei numa agitação, porque o Parquidopa foi aumentado. A Rasagilina, me parece, isso foi o que o meu cardiologista me falou, que o certo seria ter feito o desmame dele. Porque ele falou comigo, Cidinha, toda medicação, Sim. Isso aí é bom, porque seu pai é médico, ele pode me ajudar. Toda medicação que trabalha com o sistema nervoso central, a gente tem que fazer o desmame. A gente não pode tirar de mão disso. E como eu moro sozinha, o meu cardiologista falou, Cidinha, nós vamos tirar já. Porque esse negócio de 18 de noite, com 14, você pode ter um AVC dormindo e não vê. Então, nós vamos ter que tirar. Gente, como eu estou sofrendo. Concluindo, em 1 mês eu perdi 6 quilos, porque me tirou a fome total. Aí eu fui na nutricionista, estou com uma nutricionista, entendeu? E aí nós estamos vendo como é que a gente faz. Agora, tem dias que eu fico muito agitada. É uma agitação estranha, sabe? Mas muito agitada mesmo. Agora nós estamos vendo como é que a gente faz. A gente volta, né? Volta um pouco, diminui, né? Porque outra coisa também, você lembra da minha B12, que é outra coisa que o parkinsoniano não presta atenção, gente. É a vitamina B12 e a vitamina D. A minha vitamina B12 já está 215. Segundo os médicos, ela teria que estar em 500 para estar boa. Eu fiz a suplementação semanal, né, injetável. Eu fiz exame semana passada, ela foi por 800, quase 890. Aí agora, a pergunta para o doutor Álvaro aí. Eu não sei se a minha vitamina B12 ela vai para ficar legal. Certas coisas que pioravam no Parkinson era essa vitamina B12 bem lá embaixo. Então, tem hora que eu desconfio, que eu sou da área da saúde, né? Que eu estou com excesso, doutor, de dopamina no meu organismo. Não sei, né? Isso aí, inclusive na terça-feira agora que vem, sabe com quem que eu vou ter uma consulta online? Adriana Moro. Sim. Porque teve um dia que eu não consegui dormir à noite. Eu liguei para a doutora Adriana, aí mandei para ela lá, né? Ela me segue, eu sigo ela. E aí eu mandei no direct para ela. Ela falou, não, Cidinha, eu te atendo. Aí a secretária arrumou um horário para mim. Ela vai me atender terça-feira às 16 horas. Mas eu estou no estado, gente, que é horrível. Eu estou sem fome, eu não tenho fome. Desculpa aí, mas porque ficou livre, né? Só os conselhos. Por exemplo, eu não me sinto à vontade de mexer em conselho, tira esse, põe aquele, faz isso agora, não. Eu só acho que médicos são igual marca de extrato de tomate, né? Tem várias embalagens, várias marcas, vários conteúdos.
mas se misturar tudo dá um molho bom. Então, o que você precisa fazer é fazer esses médicos interagirem, um conversar com o outro. Ou entrar um que faz a interação do corpo todo, que é o geriatra. Existem muito bons geriatras que o principal trabalho dele é integrar o corpo, o contexto social familiar, saúde e a medicação. Tá certo? Medicação uma interage com a outra, tem que conhecer muita farmacologia. Eu conheço, é da minha área, mas aí tem na área cerebral medicamento novo. Eu só posso te falar que algum dessa medicação está te tirando sua fome, que é essa qualquer coisa gilina aí. Ela é do grupo das substâncias que mexem na saciedade e na fome. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, ela provoca liberação, disponibilização de substâncias ativadoras, tipo adrenalina. Ela capta, né? Então, por outro lado, tem uma outra... Aí vai, né? Então, as pessoas precisam integrar, ver dose de desmame, enquanto uma sai, a outra vai entrando, e assim por diante. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pedir é para o seu geriatra falar com o neuro. Conversar o seu caso. Certo? Inclusive, doutor Alvo, quem descobriu, quando o cardiologista descobriu isso aí, ele entrou em contato com a minha geriatra e a geriatra entrou em contato com o meu neuro. Eles que decidiram tirar de uma vez, entendeu? Então, porque o meu cardiologista falou assim, olha, não pode... O risco era maior. Ficar essa pressão, isso que ele falou comigo. O risco era muito grande. Aí é certo estar sofrendo desse jeito, doutor? Agora você vai retornar a uma fase de adaptação a doses. Não fica ansiosa, não, que eles vão começar em doses adequadas, uma substância interagindo. Mas põe eles para conversarem entre si. Tá? Não fica só... xadrez, né? Entendeu? Faz um molho, tá? E isso vai dar certo. Nossa, me ajudou demais. Muito obrigada, doutor Álvaro. Não tem médico ruim. Alguma coisa ele sabe. Você entendeu? Tem gente que sabe muito e acha que sabe nada. E tem gente que acha que sabe nada e acha que sabe tudo. Mas alguma coisa aproveita. Por isso que é bom. A médica é treinada a fazer reuniões médicas. Isso é da área deles. Não é ofensa nenhuma, não tem milindre nenhum. É obrigação, está no nosso conselho de ética, está no nosso código de ética. Nós temos que ouvir o colega, temos que colocar em dia a nossa atualização, as nossas opiniões e entrar no consenso, porque o que importa é o paciente. O que importa é ele. Ele tem que se adaptar ao mundo e à doença. Rosalvo, queria falar, o Rosalvo, nosso mineiro aí. Sim, boa noite, tudo bem? Boa noite. A Cidinha estava falando que ela usa o Parquidopa, né? Então, eu tive um problema com essa medicação, que o meu organismo ele foi intolerante à carbidopa, que é a enzima que acompanha a levodopa nesse remédio. Aí eu tive uns sintomas, assim, não estou falando que é o caso dela, mas bem parecido com o dela, de oscilação de pressão, queda de peso, aí trocou para o Prolopa por causa disso. Então, seria bom olhar isso também. Gente, tem um comentário da Corina aqui. Obrigadão, Ju. Valeu demais. Nada. Tem um comentário da Corina que ela falou assim, o parkinsoniano não deve ou não deve, em hipótese alguma, apenas elevar suas expectativas, mas sim a sua determinação em querer vencer. Isso exige uma força mental compatível com o desejo ou a vontade vinda do coração, pois desta forma os resultados se tornam presentes no seu dia a dia, pela busca de uma qualidade de vida bem mais feliz e favorável, mostrando que o sucesso alcançado pode se tornar muito mais que uma consequência por sua determinação. Não importa o quanto esse proceder talvez possa parecer lento, nunca desista, nunca e não pare jamais. Ótimo, foi uma bela mensagem. Como eu posso falar? Pode falar. Posso dar uma palavra rapidinho? Eu Cidinha falando da medicação, e eu lembrei da confusão que eu passei, né? Esses tempos por causa de medicação.
Mas a culpa nem foi nem o médico que me receitou, a culpa foi toda minha de eu ficar sem a medicação. E Cidinha, nossa, eu percebi o quanto essas medicações que mexem com, né, com o sistema nervoso, como que deixa a gente louca. Eu conversei com o Rômulo, né? Lembra, Rômulo, como eu tava? Gente, eu fiquei muito mal. Foram 2 semanas. A primeira semana eu pensei, sei lá, que eu ia ter um treco, porque eu fiquei muito mal, muito, muito, muito mal. E aí eu lembrei, né, quando a Cidinha falou dessa coisa do desmame, só que no meu caso, como é antidepressivo, né, seu pai que é médico está aqui com a gente, né, deve estar pensando, que menina louca, né, que parou com antidepressivo dessa maneira, sem desmamar, eu vou ter que voltar. Não vai ter jeito mesmo, porque eu estou completamente descompensada, completamente, não é... Nem, né, Rômulo? Eu tô numa... Essa é a meta sua. Não tem como. Só quero... Estou te cortando, eu quero dar um detalhe do... Não, só para... Deixa eu só confortar a Jéssica aí. Antidepressivos, tem várias classes, mas todos eles fazem a impregnação no cérebro, no sistema nervoso, provavelmente em 3 semanas. E para desimpregnar, gasta mais. E conforme o que ele vinha fazendo, o efeito rebote da sensação ruim é muito grande, se a gente desmama de uma vez só. Então, eles mexem muito no humor, né? 3 coisas que eles mexem muito, né? O bem-estar, a satisfação, o sono e a fome. Então, essas 3 coisas são os 3 pontos principais dos antidepressivos. E os efeitos colaterais deles são principalmente no sistema digestivo e no aparelho circulatório. Então, se toma muito, esses 2 sistemas passam a sentir muito. Por exemplo, taquicardia, acelerações. Se toma muito, o intestino pode parar, entupir, paralisar. E a boca seca. Então, tem que ver esses sintomas colaterais se estão aparecendo, e aí é preciso, às vezes, trocar substâncias, mas não dá para trocar de uma vez. Tem que desmamar o antidepressivo, e reduzindo doses, e entrar com outra medicação que predomina no outro efeito, ou até mudar de classe, passar para tranquilizantes, sedativos, e aí por aí afora. Eu não sou nem psiquiatra, eu só sei farmacologia um pouquinho para te falar isso. E esses sintomas são realmente consequências de medicações aí atordoadas umas com as outras. Né? Esse assunto é interessante, porque eu já conversei, em alguma live eu contei, é importante repetir. E as nossas medicações do Parkinson, a gente acha que, como o efeito dela é imediato, todo remédio que passa na corrente do sistema nervoso central, ele tem um prazo de impregnação e um prazo de desimpregnar o efeito dele. E realmente, até com antidepressivo, eles falam que tem que ser no mínimo 1 ano. No momento que você toma medicação, o mínimo você usar 6 meses, para depois mais 1 ano para você tentar tirar. 1 ano e meio de período de primeira tomada e última tomada. Só que do Parkinson, eu até conversei com o meu médico atrás, né, que teve uma situação que aconteceu comigo uma vez. Estava solteiro, acabei o namoro, o casamento. Fui um dia beber cerveja com os amigos aqui em Brasília. E eu não tomei o Pramipexol, que é o agonista dopaminérgico, que é o que influencia a dopamina para ter mais efeito. Não tomei o Pramipexol. Quando eu lembrei, eu não tomei porque eu ia comprar e eu entrei na cachaça e fiquei bêbado mesmo. Não tomei o Pramipexol. Sábado à tarde toda. E fui sábado à tarde, sábado à noite. Começou da manhã de sábado, foi o último remédio que eu tomei. Quando deu sábado a domingo, o efeito foi tão imediato que eu travei. 3 horas da manhã, não dormia mais. E coçando. Mal. Coçava inquieto. Porque quando você tira a dopamina de uma vez, o seu corpo responde o quê? Sentimento mais aguçado. Ele quer mais a dopamina. Ele quer
o medicamento alopata. E foi. Aí fiz mentalização, melhorei, dormi uns 20 minutos só. Descansei, fiz, gente, ó, o meu remédio aqui é ir lá no posto, porque aí quando eu fui ver o remédio, tinha acabado minhas cartelas. Falei, gente, o que eu faço agora? Não tem nenhum médico perto, eu vou no pronto-socorro. Fui aqui no hospital mais perto, estava aqui em casa. Cheguei na médica às 6h30 da manhã. Eu fui de pijama, porque eu não estava tão com pressa. Falei lá que eu não queria nem falar, eu vou de pijama, porque esse pijama mais longo, estava frio. Cheguei lá e falei assim, o que você tem? Falei assim, olha, eu tenho Parkinson, eu estou sem um remédio para Pramipexol, eu quero que você faça uma receita para mim. Agora, ela nem perguntou o que eu tinha mais. Ela não perguntou o que eu estava passando, ela falou assim, você não dormiu? Eu falei, não dormi nada à noite. Me passou, tomei ele 7h30 da manhã, quando foi 9h da manhã que fui dormir. Assim, aí eu comentei isso com o médico, com a Aslan, ele falou assim, Romulo, não faça isso mais, que isso tem uma possibilidade até de dar coma por falta de dose medicamentosa. É uma síndrome... Entra em coma. Tem que ser... Equivale a uma síndrome de abstinência, uma síndrome de delírio tremens. Então, assim, só alertar, porque a gente tem que ter estratégia de saber essas informações que a gente às vezes não sabe. Mas eu sempre pego pelo lado da questão, eu sempre falo do emocional nesse dia, eu sempre falo do equilíbrio da vida. Do mesmo jeito que tem planejamento, o medicamento todo dia, igual a Bárbara da fonoaudiologia faz comigo, como o existe fono tem que ser todo dia igual a medicação. Falei, Bárbara, eu não consigo fazer todo dia a minha fono 30 minutos por dia. Eu juro que eu faço 10. Aí tá aqui, ó, na minha frente, o outro papel que eu prego. Eu chego em casa, 10 minutos de fono. É tomar remédio no fono. Então, assim, a gente tem que ter uma questão de você habituar, porque isso aqui faz regulação emocional. E, do mesmo jeito que você tem que dar o remédio da fono, o pensar positivo, você criar estruturas que você lidar bem com a vida, é diariamente. Esse é o grande recado que eu... Esse é o grande trabalho que eu busco. E nesse livro aqui desse John Pepper, eu vejo claramente o que ele fez na vida dele. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Tem mais? Livro. Romulo, põe depois o nome desse livro lá, em algum lugar para a gente. Põe para a gente lá. Olha, vou fazer um workshop. Coloca no Instagram. Coloca. Isso, coloca no Instagram. Boa aí, quem falou. Boa. E outra coisa, e vou te dar uma sugestão. Nessas lives agora que a gente vai começar a te seguir aí, pode socar o doutor Álvaro aí. O doutor Álvaro é bom. Ele já conseguiu me acalmar aqui do outro lado, das coisas que ele fala, porque eu não sei a idade dele, nem vou falar, mas ele lembra os médicos de família. Meu pai antigamente, o sonho do meu pai a gente ia. O sonho dele é mexer com o PSF. Só que o PSF... Olha... Sabe quando eu chegou na época? O pai chegou a trabalhar no PSF ou não? No PSF? Muito. Saúde da família. Muito pouco tempo, mas eu fui, ao contrário do que a Cidinha imagina, eu fui emergencista, socorrista. 22 anos em pronto-socorro de alta demanda. E eu tive que ficar dominado pela ação e calmo para a expressão. E fui fisiologista, professor de fisiologia também, mais uns 30. Por isso, então, que a gente analisa o funcionamento correto do corpo, tanto na idade jovem, no crescimento, no envelhecimento, né? Então, a gente fala, em cada momento da vida tem o funcionamento correto, adequado para a idade. E eu cheguei na melhor delas. Porque você está preocupada com a minha idade, mas eu já cheguei na melhor idade. 46, né? 46. Mas, só para... Não sei que hora que o Romulo vai finalizar. Vamos você tem que falar algo agora? Mas eu tenho que contar uma história. Então, você vai contar uma história. Aqueles que querem saber sobre o Ambroxol, o Romulo me alertou sobre isso. É uma pesquisa que está mostrando que esse xarope para tosse, que nada mais é do que um xarope com a finalidade de dissolver o muco nas vias aéreas, e ele é dado 3 vezes ao dia, em doses
pequenas, ele foi descoberto primeiro na placa, lá no laboratório, na célula criada lá do laboratório, nós chamamos isso de in vitro, né? Ele foi descoberto que ele inibe, ele melhora a ação de uma enzima que destrói uma outra. Alfa-citonucleica, né? Ele melhora a ação da cerebroglicosidase, beta-cerebroglicosidase. Ele melhora essa ação. Em compensação, por causa disso, ele diminui a ação da outra, que é degeneradora, destruidora de células. Olha só, isso descobriu numa plaquinha de vidro do laboratório. Quer dizer, isso é a fase 1 da pesquisa. Chama estudos in vitro, que é o que estão fazendo isso aí com todos os medicamentos, inclusive com a vacina, ou com esses medicamentos de terapia alternativa. Agora, estudo in vitro não quer dizer que vai funcionar direitinho no corpo, vai ter diferenças. Então, esse estudo já começou em 2014, passou para a abelha, drosófila. Isso aí é a fase 2, já estão estudando em seres vivos, né? E também descobriu que nos tecidos cerebrais da abelha, esse ambroxol faz isso. Depois passaram o estudo para primatas, que são animais do nosso grupo que mamam, que tem esqueleto e tal. E também descobriram essa mesma ação. Essa já é a fase 2 indo para 3. Agora, já estão fazendo ensaios clínicos com pessoas. Olha só. E descobriram que em 2 doenças, essa beta-glicosidase está diminuída, principalmente naqueles que têm genética de deficiência do gene, mutação do gene capaz de construir essa enzima. Então, esses que têm essa deficiência no gene, eles são muito propensos a ter Parkinson mais tarde. Mas não é a maioria dos parkinsonianos, dá uns 15% que tem essa deficiência de gene. Outros têm Parkinson por outra causa, mas também tem a enzima deficiente, a beta-glicosidase. Bom, o trabalho pegou 25 pacientes, agora, por último, né? E desses 25, 17 é que desenvolveram a pesquisa, tomando o remédio em doses progressivas. Aí, Jéssica, tomou o remédio em doses pequenas até chegar em doses máximas durante 6 meses. Doses muito altas que, inclusive, são usadas em gestantes que estão com trabalho de parto prematuro e são usados para poder dar na veia da gestante e amadurecer o pulmão do neném, para o neném nascer bem. E dado, inclusive, na veia do neném, para ele sobreviver à doença do recém-nascido, que é aquela doença do pulmão que dá nos prematuros, com resultados. Essas doses são muito altas, e eles partiram do princípio que, se não causa mal na grávida, dando nessa dose, vamos dar para os parkinsonianos e também para os que têm demência de Gaucher. Concluindo, nos de demência, a atividade cognitiva cerebral melhorou. Nos de Parkinson, a atividade motora cognitiva melhorou. Falta prolongar o período para 270 dias e ampliar a pesquisa para 1.000 pessoas e muito mais para esse medicamento ser usado. Olha, isso aí é que é usar a parte off-label da medicação. Um efeito que não era ele que era necessário para o pulmão, mas é necessário para o cérebro. Entendeu? É isso que vai poder... Então, não significa que é bom para o pulmão, é bom para o cérebro, mas o ambroxol mostrou essa ação. Então, vocês vão poder ficar ansiosos aí para tomar ambroxol, mas eu quero só lembrar, a dose é muito alta, você entendeu? Tem que ter controle médico, clínico, e não está liberado ainda nem pelo FDA lá dos Estados Unidos. Mas, em breve, eu acho que isso custa mais de 1 ano, no máximo, já está na fase 4, que é estudos ampliados, em várias faixas etárias, em vários sexos, certo? Mas esses 17 pacientes já mostraram
sinais muito promissores. Fantástico, né? Sem contar, pai, que... Que notícia boa. Gostei. O que Sim, isso é pode base de acontecer? corticoide? Isso pode acontecer redução do agravamento da doença. Não vai curar, mas vai evitar degeneração cerebral por destruição de células, que a tal enzima não é capaz, quando está doente, não é capaz de impedir. Quando ela melhora, ela impede. A base de corticoide, esse xarope? A Não, base é de... outro. É o nome farmacológico dele mesmo, Ambroxol. É esse nome mesmo? A farmacologia dele. No mercado, eu não lembro mais o nome, porque ele é muito antigo. Olha só, um remédio antigo, sabe? Ele é ativo, né? Fazer bem. Ele chama, acho que é Moxovan ou Bisolvon. Moxovan, são assim mesmo. Moxovan, não é? Eu caminhei esse artigo do meu pai, foi sábado, eu acho. Que engraçado, que eu já ouvi falar, vários já explicando igual seu pai. Só para Mas igual ajudar. o seu pai explicou, não. Só para ajudar. Eu encontrei, de 2014 para cá, numa pequena pesquisa em área médica, 33 artigos. Uhum. É só escrever no site do PubMed, escrever Parkinson, Ambroxol. Sem contar, gente. Obrigada, Bom, eu vou pesquisar. Eu estava vendo uma pesquisa, só para você vai falar rapidinho, sobre um tratamento um antibiótico também. Você já deve conhecer, né? Que tem muitos médicos que fazem isso aqui. Eu vi umas pesquisas, também não é uma coisa protocolada esse tratamento, né? Você sabe qual é o antibiótico? O antibiótico, eu sei, a doxiciclina. Doxiciclina, isso mesmo. Só estão falando dele aí. Isso. Mas ainda está em fase de testes ainda. Mas tem muito... Mas já tem médico que receita. Sabia que em São Paulo tem uma médica que ela receita, tanto que eu tenho um cara lá no Facebook que ele tá nessa de tomar e fazer, enfim, tá bem engajado nisso. Olha, e ele é perigoso entrar assim. Vou explicar para você. Isso, é perigoso. Imagina. É perigoso. Eu até sei as doses usadas na pesquisa, o protocolo todinho onde iniciou. Meu filho está aí. Eu podia falar assim, filho, vamos tomar isso aí, porque Ambroxol eu posso receitar, você pode tomar e eu sei as consequências. Certo? Mas não tenho coragem ainda. Ele começa numa dose de 15 miligramas, que é a dose de xarope. 3 vezes ao dia. 15 miligramas, chega na dose de 15 miligramas 3 vezes ao dia. Que é a dose de xarope. Mas aí você vai subindo a dose a 50 miligramas 3 vezes ao dia. Isso dá 7 comprimidos cada vez, aproximadamente. Então, você fazer um paciente tomar isso, sem estar numa pesquisa, assinando termos de consentimento e ética e tudo, você vai para a cadeia. Então, eu não faria isso. Pai, eu também fico pensando, tanto que eles falam nas pesquisas, variáveis não conhecidas do experimento. Quantos pode afetar? Eu conversei com uma... Desculpa. Eu conversei com uma das pesquisadoras quando eu fui no congresso no Rio Grande do Sul, e eu falei com ela o seguinte, que além de paciente, eu sou biólogo. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Eu falei que ela vai para o cérebro, ele destrói a alfa-sinucleína, que é a proteína que destrói os neurônios dopaminérgicos, mas o que ele pode fazer lá? Pode causar algum malefício? Ela falou comigo assim, exatamente isso que nós estamos pesquisando, por isso que a gente não aconselha usar ainda. Que ele vai lá, resolve o problema, será que ele pode criar outro? O cara vai, né? Lendo a pesquisa, quem quiser ler depois o trabalho, o mais novo, que é de 2021, que é da revista JAMA, ele pesquisou em pacientes, né, de Parkinson. Esse você me encaminhou. Lá ele fala bem ampliadamente, está em inglês, mas pode traduzir no próprio computador, dos efeitos colaterais, do que pode acontecer. Entrar no cérebro significa agir nos neurônios. Para entrar no cérebro, tem que atravessar para dentro do líquido do cérebro.
E eles conseguiram descobrir ele lá dentro, porque tiraram o líquido da espinha dos pacientes, né? O líquido cérebro-espinhal. Então, mas eles acompanharam todos os sintomas desagradáveis e os efeitos colaterais, que são Sim, eu estou esperados. falando da doxiciclina. Ah, tá certo. Então, essas fases aí nós temos que passar mesmo, tem que descobrir o que pode acontecer de ruim, de bom, para criar coragem de usar, inclusive nessas doses. Eu não sei se vocês querem, eu vou compartilhar aqui as doses que eles iniciaram. Deixa eu ver se eu consigo. Pode ser. O anfitrião desativou. Não tem jeito de eu compartilhar. Pode compartilhar agora. Pode, eu vou compartilhar que eu separei ele aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, quadro, iPhone, não, para aí. Eu tinha aqui. Deixa eu ver. Não, gente, enquanto isso. Agora eu vou. Vocês vão falando, vão notando palavras que me vêm à cabeça. Pode falar, filho. Pode compartilhar aí. Deu certo? Não, mas ele não. Aqui, está apresentando para mim, compartilhar. Olha, se vocês olharem aí, ó, tá vendo? Dia 1 a 7. 60 miligramas 3 vezes ao dia. Já partiu com 60 miligramas, acima da dose máxima. Dia 8 ao dia 14, 120 miligramas 3 vezes ao dia. E foi subindo por semana. Quando chegou no dia 22, da terceira semana para a quarta, chegou a 300 miligramas 3 vezes ao dia. E no último dia, 29, que é o fim da quarta semana, até os 6 meses seguintes, 420 miligramas 3 vezes ao dia. Gente, isso é uma dose aí assustadora. Quase 1.200 miligramas, quando é mais do que a dose da grávida, né, e do neném. Isso aí, os caras tiveram que chegar nessa dose aí para poder chegar no que é conhecido, né? Para chegar no que é conhecido para poder... Como é que eu vou voltar aqui, Romulo? Mas eu só quero explicar, porque nessas doses já se sabe o que pode acontecer. Às vezes vão ter que usar doses maiores, entendeu? Mas que isso aí durou 6 meses, a pesquisa, para chegar a essas conclusões. Então, não é de hoje para amanhã. Às vezes tem que tomar o xarope aí, ou o comprimido, durante muito, muito tempo, né? É isso que eu queria explicar para vocês. Então, às vezes, a gente pode ficar acreditando, né? Você tirou o compartilhamento, Romulo? Você pediu, não pediu? Acho que já saiu. Eu pensei que tinha pedido. Não, mas está aí, né? Estou aí, Tá. Não tem mais tela. Tá. É só para o pessoal não cair, eu estou querendo evitar da gente cair em experiências assim desastrosas de pessoas que se dizem até profissionais e que estão fazendo até um ensaio próprio lá, uma pesquisa própria. Eu não sei se está correto. Eu prefiro esperar as revistas publicarem. É isso aí, gente. Muito obrigado, muito bem explicado. Obrigado mesmo, muito obrigado. Obrigada. Muito no improviso, o negócio sai até melhor do que improviso. Ô, Rômulo, posso fazer uma pergunta? Pode. O seu pai seria interessantíssimo para a gente levá-lo para um bate-papo nas Parmig. Porque a velharada lá igual eu, nós estamos, todo mundo, sem entender sobre isso. E o seu pai explicou tão bem que para nós ia ser excelente. Vou pedir a Janete para chamar ele. Vou organizar com a Janete. Eu estou associado lá agora. Gente. Ela me falou. Nós vamos organizar isso aí. Pode ter certeza, Dima. Muito obrigado mesmo pela indicação. Concordo plenamente. Bom, posso concluir, gente? Eu vou concluir com uma palavra que chama-se esperança, sonhos e sentido da vida. Essas mensagens que a gente confia, por isso que a gente fala que tem que desconfiar a quem você dá intimidade, influencia na sua maneira de comportar. O jeito que você acorda, você influencia na maneira de você pensar. Por mais dias que tenha mensagens positivas, cautelosas e realistas. Ninguém está promovendo um discurso de cura, e sim de redução da progressão. E mais, essa redução
depende de muitas coisas da gente. Eu quero finalizar isso aqui. A Corina foi espetacular. Quando eu aparecer aqui, ela mandou uma mensagem que eu concordo plenamente com o seu luto. Ela falou assim, ó, não é o peso da doença que você derruba. Não é o peso da doença que te derruba. É o modo como você a carrega. A qualidade da vida depende apenas de você. Concentre-se unicamente naquilo que você é bom. Delete todo o resto. Nunca desista dos seus sonhos e objetivos. Esse dia prova, o meu curso que a gente fez, o primeiro módulo foi sobre sonhos, foi sobre força psicológica. Cada um tem que identificar a sua. E eu quero finalizar hoje agradecendo muito todo mundo. Eu fico muito feliz. Eu estou muito animado esse mês. Acho que deu uma virada de chave, depois umas coisas que eu fiquei lendo e vindo que eu comprovo muito a minha prática, que eu faço com parques, o quanto que essa doença ela tem um caráter muito de redução da progressão da doença. Depende muito das coisas dos nossos comportamentos. E começa no modo que a gente pensa nela. Porque não adianta nada você tomar Brexol, doxilina, cannabis, sendo que você não muda a sua atitude mental. Não adianta. Pode correr, mas esse momento de esperança, de colocar informações médicas são importantes. Mas depois, amanhã, vai embora e as pesquisas vão vir, e até as pesquisas chegarem, não depende da gente. Sobre organização, veio a frase na minha cabeça que eu notei ontem, e as almas ficam no ícone, né? Hábitos são projetos, Jéssica. A vida é sempre uma união das coisas que você quer dela e o que ela quer de você. Então, não adianta meu pai estar aqui, a Jéssica está aqui, Cid está aqui. Você depende do que você quer da vida e o que a vida quer de você. É uma relação sua com o mundo. Eu estou muito feliz Rômulo, que... Rômulo, só escutando aqui, às vezes a vida parece que é um carrossel, cara. A vida não tem rotina. O dia a dia não é nunca igual ao outro. Tudo está sempre mudando. Não, graças a Deus, as coisas são turbilhões. Gente, eu não sei, assim, como vocês olham a vida de vocês, mas a minha é um constante turbilhão de coisas. Todo tempo, todo dia é uma novela, uma novidade, um negócio que me descabela, sabe? Todo dia parece uma coisa que me tira o eixo, assim. Mas, Jéssica, você sabe que você totalmente. Tá bem, né? Eu sei, mas é que, assim, então, assim, eu acho que a gente conversou muito, Rômulo, está tudo certo que você fala. Não estou justificando o meu erro. Não é nem isso, não parece que eu justificar o meu erro aqui. Parece que quando eu tô assim, sabe, tô indo no caminho certo e foi um negócio, aí muda, me vira do avesso, e para eu manter o meu eixo, cara, é muito louco, porque é muito complexo, é muito difícil manter um eixo quando tá tudo virado. É igual agora com esse negócio da medicação que me desregulou toda. Como que eu consigo formar uma rotina se a vida toda louca, assim, não sei, gente, ou eu tô precisando realmente desse antidepressivo para me orientar, para ficar normal. Não é possível, eu tô muito louca. Minha vida tá muito doida, gente. Posso falar só um negócio para a Jéssica? Pode. Quando eu encontrei essa menina lá no curso, Jéssica, você deu uma volta de 360 graus ao quadrado. Você não é aquela Jéssica mais. Sério, Cidinha, você acha? Seríssimo. Estou te falando sério. Você, até o jeitão, porque o Romulo sabe que eu gosto de trabalhar com leitura corporal. Até o jeitão da gente te ver. Você falar. Minha filha, você está no caminho certo. É só dar uma acertada. Agora, a melhor coisa do mundo é realmente a gente viver em montanha-russa, gente. Porque só naquela estrada que vai dar um sono, você para e não faz as coisas. Jéssica, se você pegar um pouquinho que o doutor Álvaro falou, o Rômulo disse que não parece com o pai dele. Ele que acha que não faz as coisas que o pai dele faz. Metade das coisas. Você vai conseguir. Com certeza, Jéssica. Já está no caminho, já. E ampara no Rômulo, pronto. Ela não melhorou, Rômulo? Ela é outra menina. Tá, Jéssica... Gente, vou contar um segredo para vocês. Ela entrou no curso do Rômulo, ela não abria a câmera. E ficou um tempão sem abrir câmera. Não foi, Jéssica? Até um dia que você resolveu e desabrochou lá. Você, o Jair. Então, você melhorou demais.
Nossa, eu te vejo hoje, eu fico orgulhosa de você. Nossa, Ai, tá, Cidinha, ó, obrigada. muito bom. Graças ao nosso chefe aí, né? Esse cara é o cara. Eu falo que o Roberto Carlos acha que é ele e esse cara que é o cara. Aí. Cidinha, obrigado. A gente tem uma coisa que a gente, quando fica bem, o nosso patamar sobe. Quando a gente quer ficar mais bem, vem outro, a vida é esse fluxo, né? Aí, acho que é a montanha. Gente, só contar uma casa que meu pai queria ser PSF, porque meu pai era fã. Vou contar um segredo aqui. Os pacientes dele, todos, você anda em Uberlândia, Minas Gerais, você é filho do Álvaro, você é filho do Baixo, você é filho do tal. O seu pai foi meu professor. Então, a relação de amistosidade com as pessoas é muito grande. Eu acho que eu tenho certeza que isso é uma coisa que passou para mim, assim, clara. Mas é porque eu gostava muito de arrumar amizade com os pacientes para comer na casinha de domingo. Acabou. Então, por isso que ele é o PSF. Isso faz parte da medicina, quando tem essa interligação do humano, porque na frente das pessoas tem que ser humano. Então, eu agradeço Mauro, Corina, Terezinha, Danir, nossa amiga Júnior, Claudiana, Viviane, Carmen, Jéssica, meu pai de coração, Cidinha de coração também, todo mundo de coração. Tamo junto, gente. Imagina. Eu que te agradeço, Rômulo, sempre, sempre. Cidinha, que bom te ver. Tava morrendo de saudade. Obrigada pelo seu pai, pelo Júnior, né? Corina, aquele rapaz que eu esqueci o nome no começo, que eu nem sabia quem era. Eu até pensei que era ele, O Bruno. O de hoje, o né? Hamilton teve um problema, ele não conseguiu estar no Zoom. Eu cheguei atrasada porque ficou me pedindo uma senha, um monte de coisa, e eu não consegui entrar no Zoom de jeito nenhum. Aí eu atrasei, pensei que fosse ele. Eu vou fazer um post Ô, contando da live. Se quiser, a gente faz um dia falando sobre a capoeira, os benefícios da capoeira. Você já está convidado. Convocado. Valeu, Legal. obrigado. Eu vou colocar um post amanhã, ou até sábado, comentando a live de hoje. Fala um favor para mim, comenta lá. Manda um beijo. Beleza. Tchau, gente. Obrigado demais. Obrigada, gente. Obrigado, todo mundo. Coração. Boa noite.